Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Vou aproveitar aqui essa abertura de programa para agradecer a vocês que estão me seguindo o programa nas redes aí. Só para lembrá-lo que é muito simples, porque tem mais informação além da entrevista, tá? Se vocês entrarem lá www.programamercadofuturo.com.br, à sua esquerda tem o passarinho do Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o LinkedIn e tem o YouTube. No YouTube ficam os programas, todos os programas que eu gravei até hoje, neste ano de 2019. Bem, você já deve ter ouvido falar em Organização das Nações Unidas, né? Eu imagino, e vou chutar aqui, porque o meu entrevistado deve saber melhor do que eu, que essas entidades, como a ONU, por exemplo, foram criadas, a ONU especificamente, foi criada depois da Segunda Grande Guerra Mundial. A ideia é maravilhosa, né? Dos países se unidos e interferirem em questões, quando tem a reunião, por exemplo. Eu acho que o principal organismo da ONU, ou que tem mais poder, é o Conselho de Segurança da ONU. Lá participam alguns países e eles, por exemplo, que autorizam ou não invadir um país, invadir o outro, aí, em questões humanitárias e tal. Mas isso é muito verniz, a ONU é muito maior que isso. Tem gente que aceita e tem gente que não aceita o que a ONU determina. Quer dizer, é um assunto bastante complexo. Mas, para nossa sorte, para mim e de vocês, um jornalista que vocês conhecem foi selecionado entre muitos outros do mundo inteiro para passar quase um mês lá dentro da ONU para conhecer. E é esse o tema do programa que nós vamos tentar saber. A ONU em inglês, só para eles relaxar, é United Nations, Nações Unidas. Não tem o organization que tem em português. Bom, de Cafelândia para o mundo, Paulo Eduardo Palma Beraldo, que é a alegria do seu Paulo e da dona Bárbara lá em Cafelândia. Muito boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, Antônio Resch. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E aí, você gostou do que viu lá nesses 20 e poucos dias em Nova York? Ah, com certeza, gostei demais. Foi uma experiência muito transformadora mesmo, né? Porque é isso tudo, a gente tem uma imagem da ONU de fora e quando você entra lá naquele organismo enorme, né? Você começa a ouvir idiomas que você nunca imaginou, né? Nunca chegou nem perto. O que era mais difícil lá é encontrar americano dentro da ONU. Tem tudo, tem Vietnã, Malásia, Brasil, Argentina, China, Rússia, mas americano mesmo são poucos, assim. Então, realmente é um mundo pulsante ali dentro de uma parte super conhecida de Nova York, né? Ali em Manhattan, do lado do Rio. E o que você estava me contando agora aí? O prédio foi feito por um brasileiro, não é isso? É isso mesmo, tem uma semelhança muito interessante daquele prédio lá, aquele complexo, né? Foi feito por um grupo de arquitetos e o Oscar Niemeyer estava entre eles. Então tem coisa lembrando dele lá, não só dele, né? Foram vários arquitetos do mundo todo, da Organização das Nações Unidas, né? Então foi um projeto conjunto. E eu mostrei para os estudantes, aos jornalistas que estavam comigo, como era semelhante aos ministérios de Brasília, né? Aquele prédio espelhado, bem grande, tem muita semelhança mesmo. Tá vendo? Programa Mercado Futuro, também é cultura. Pois é. Eu queria que você me falasse um pouco como funciona aquilo lá. A principal reunião é a Assembleia Geral. Isso. Aquela que o Brasil abre. Exatamente. Essa Assembleia Geral, basicamente, os 193 Estados-membros têm direito a falar lá, a falar para quem estiver lá na sala, né? A gente tem a impressão que a Assembleia Geral é só aquele dia. Não é. A Assembleia Geral dura 6 ou 7 dias, assim. Tinha gente, o Brasil falou na terça, tinha gente no sábado à tarde ainda falando. Não são todos os países que falam no mesmo dia, então. Então é Brasil, Estados Unidos e aí depois vai alterando. E antes do Brasil falam as duas autoridades da ONU, né, que é o presidente da Assembleia Geral e também o secretário-geral, que no caso é o Antônio Guterres, aquele que já foi ex-primeiro-ministro de Portugal. Tá, aquele que você mandou a foto era o presidente, aquele de manta? Isso, é o nigeriano Tijani Muhammad, ele também é
Ele é o presidente da Assembleia. Ele é o presidente da Assembleia. Mas quem faz as coisas é o Guterres. O secretário-geral, sim. O secretário-geral está acima de tudo. O presidente da Assembleia está cuidando da Assembleia, realmente. A Assembleia é um órgão que ela é ativo todo o tempo do ano, não é só ali naquela reunião. Eles chamam os Estados-membros, por exemplo, a Assembleia Geral, que eles falam é que é um grande parlamento do mundo todo. Então, se você tem uma questão e você quer chamar a atenção global para aquilo, você leva na Assembleia, eles convocam reuniões, convocam os Estados-membros, e que é uma coisa muito interessante, tem em Nova York também. Todos os países que fazem parte da ONU têm uma delegação permanente em Nova York. Então, tem brasileiros, tem russos, tem chineses, tem pessoas do Catar lá, e essas pessoas vão para a ONU trabalhar lá conforme haja necessidade ou ficam então em suas missões permanentes. Então, é esse o caso. Por exemplo, se acontece uma disputa entre China e Brasil, as duas missões permanentes vão lá, vão conversar, vão sentar, dialogar. Essa é o grande objetivo da ONU é fazer todo mundo sentar e dialogar, resolver pela paz, pela diplomacia, os conflitos. Foi para isso que ela nasceu após a Segunda Guerra, né? Como você estava falando, foram 51 países que assinaram a fundação da ONU e o Brasil estava entre eles. E o objetivo é nós não podemos mais ter nenhuma guerra dessas proporções e esse tipo de conflito só aconteceu porque nós não tínhamos um organismo mundial que pudesse resolver pela paz os conflitos da humanidade. E as delegações, é tanta coisa, mas vamos tentar. As delegações permanentes, por exemplo, elas são compostas especificamente por diplomatas? Sim, mas também pode haver outro tipo de pessoas, por exemplo, algum tipo de empresário que pode virar um conselheiro. Elas têm bastante competência dentro dessas missões permanentes. O Brasil, por exemplo, ela é chefiada pelo Mauro Vieira, que é um embaixador que já foi ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. Agora está lá na ONU. E abaixo dele tem vários funcionários, muitos saídos do Itamaraty, que atuam nas mais diferentes áreas: economia, relações internacionais, segurança e paz, manutenção, cooperação internacional. Assuntos econômicos, a ONU não tem muita relevância, né? Tem a OMC, ou não? Tem também. A OMC é órgão da ONU também, não? Não sei exatamente se a Eu OMC não sei. São tantos. Eles deram pra gente um dia num cartaz, assim, são mais de 50 entre agências e programas e órgãos. Mas em relação especificamente a isso que você falou, tem sim um dos órgãos da ONU importante, chama o Conselho Econômico e Social. E esse conselho, ele definiu nos últimos anos uma coisa que se convencionou chamar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ah, o ODD lá, o ODS. O ODS. Então, isso está pela ONU em todo lugar, o Guterres não para de falar disso, porque é a busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, reduzir as emissões de carbono, diminuir a economia baseada no carvão, né, e promover a economia verde, que se fala. Fala muito no tal do New Deal, Green New Deal, né? Um New Deal verde agora, para fazer crescer as economias ao redor do mundo. Então tem muito esse papel. No dia que a gente estava lá, em um dos dias, o Bill Gates foi lá dar uma palestra na ONU e ele falou muito disso, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como que os países têm que influenciar esse tipo de economia, como que a ONU pode ligar os próprios países, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente pode não saber, mas que está acontecendo uma coisa muito legal no norte da África do Sul que poderia ser adaptado aqui. Então a ONU faz essa ponte entre dois projetos que estariam funcionando e coloca as pessoas em diálogo. Tem um organismo na ONU que causa muita polêmica. Não sei se você especificamente se interessou por ele, que é o IPCC. Das mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Você teve alguma informação? Muito. Mudanças climáticas são o grande tema da gestão do Antônio Guterres. Esse ano ele vem falando disso o tempo todo. Tanto que em um dos dias lá a gente teve a presença da Greta Thunberg, aquela ativista sueca. Ela foi lá na cúpula do clima falar aos líderes mundiais, num discurso que ficou histórico. E é muito polêmica a questão da mudança climática porque tem gente que não acredita, né? Já, vamos ao intervalo. Gente, eu converso com o jornalista Paulo Eduardo Palma Beraldo. Ele passou um mês praticamente lá na ONU em Nova York e está contando para a gente o que ele viu, o que ele entendeu. A ideia é que eu pelo menos nunca tive na ONU, tive em Nova York, passei ao largo, mas enfim, é um lugar que tem uma relevância mundial. Vamos ao intervalo, eu volto já. Olá, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto é a Organização das Nações Unidas
E quem está contando o que ele entendeu daquilo tudo lá é o Paulo Eduardo Palma Beraldo, jornalista, que teve lá no... Na verdade, ele foi você foi selecionado Isso. com um grupo de jornalistas do mundo todo, isso? Nós éramos 15 jornalistas de 15 países participando de um programa chamado Programa Rehan Al-Faha Memorial Journalist Fellowship. Grande, né? Basicamente é uma bolsa que seleciona jornalistas em início de carreira de países em desenvolvimento. Ela existe desde os anos 80, essa edição que eu participei foi a edição número 39, para capacitar jornalistas a entenderem sobre o papel das Nações Unidas e comunicarem, enfim. E eles abrem a ONU, abrem tudo que é possível para a gente lá, para a gente entender. Conversamos com o secretário-geral, conversamos com diversas autoridades. E o mais interessante disso tudo foi a convivência com pessoas muito diferentes, né? Tinha na minha turma pessoas da Tailândia, Nepal, Butão, Paraguai, Jamaica, Equador, Ucrânia. São pessoas que não é sempre que a gente tem um contato. Eu, pelo menos, vários daqueles países nunca tive nenhum contato, provavelmente não vou ter mais. Mas agora a gente cria essa ligação e isso possibilita melhores reportagens, né, melhores matérias, até mesmo entender, buscar fontes nesses países, né? Então essa rede de contatos ela é excelente. O Brasil não é bem ONU, mas enfim... Nós, no Brasil, somos insignificantes no comércio mundial. É 1% do comércio mundial. O Brasil é tido como um país fechado, e é mesmo, né? E a gente acha que a gente é grande coisa, né? A gente acha que temos o melhor futebol do mundo, a gente acha que o Brasil é o país mais importante do mundo, a gente acha um monte de coisa. A gente fala dos argentinos, mas... Nossa, como é que é a imagem, pelo menos para esses jornalistas? Paraguai, Butão, Kosovo, sei lá, eles sabem o que é o Brasil? Têm ideia do que é o Brasil, não? Isso me chamou muito a atenção, Resch. A gente tinha 2 do grupo lá, Equador e Paraguai. Esses 2 tudo bem, conhecem muito bem o Brasil, já vieram para cá, enfim, sabem o que significa. Agora os outros, do Sudeste Asiático, não tem informação realmente. Me perguntavam qual era o nome do presidente. Quando eu falava que o Brasil tinha 210 milhões de habitantes, eu ficava impressionado. Nossa, mas tanto habitante assim. Eles conseguem apontar no mapa onde é o Brasil? Conseguem porque é o maior país da América do Sul, né? Aquela coisa que se destaca muito, né? Mas muita gente perguntou se a capital era São Paulo, se era o Rio. E não só, lá nos corredores também. E no primeiro momento que eu entendi isso, eu falei, nossa, eu fiquei meio chocado, né, velho? A gente é tão importante pra gente mesmo, né? E aí foi um momento, a gente teve uma brincadeira lá que era pra gente falar coisas dos países dos outros que a gente sabia, né? E quando foi uma moça da Índia, eu fiquei, nossa, o que eu sei da Índia, né? Nada, né? E assim, a Índia é uma grande potência econômica, militar, nuclear. E de população, 1 bilhão de pessoas. É um super parceiro nosso, está aí nos BRICS, né, junto com a China, com a Rússia. E aí, né? Então acho que isso me chamou um pouco a atenção. Qual é o nome do presidente da Índia? Eu faço esse questionamento, né? Eu descobri lá. Não é o primeiro-ministro? É o primeiro-ministro, é o Narendra Modi. E aí? Ninguém sabe aqui, nem eu, Narendra Modi. Narendra Modi. Inclusive, Narendra Modi vai estar aqui no Brasil em novembro para a cúpula dos BRICS. Mas voltando aqui ao nosso fato. E aí também tinha alguém falando do Paquistão. O Paquistão tem quase 200 milhões de habitantes. É uma potência econômica lá naquela região. Então, O que você sabe do Paquistão? Só quando ele briga com a Índia. Exatamente, ficam brigando por causa da Caxemir, né? E então, assim, o mundo que a gente tem acesso realmente é Estados Unidos, França, Itália, uma meia dúzia de países da Europa, né, os vizinhos aqui, mas tem uma região pulsante, que é o Sudeste Asiático, que me chamou muita atenção e para onde eu vou começar a olhar com mais atenção agora, depois dessa experiência. Essa é a parte legal culturalmente, já que você conseguiu ser escolhido, que quando você vai nesses organismos, eu tive numa reunião da OMC, a de virada do século, 1999, que foi em Washington, nos Estados Unidos. Washington, o estado, não a capital. Eu voltei com uma visão de globo totalmente diferente. Eu acho que tem a ver com o que você falou na abertura. Aí. E o mais interessante disso tudo é assim, eram jornalistas jovens fazendo coisas muito legais. Então, às vezes a gente vai pesquisar que é uma coisa de jornalismo, vai olhar os Estados Unidos ou a França, claro que a gente tem que olhar porque são modelos excepcionais. Mas tem coisas sendo feitas na Filipinas que eu jamais teria acesso. E eu já estou querendo implantar no meu trabalho diário, porque são ideias muito legais.
A gente teve que trabalhar muito em conjunto lá, por exemplo. Então eu fiz matérias com um colega do Butão, por exemplo. E foi muito bom, porque a visão da pessoa, o que ela procura numa matéria, não é necessariamente o que eu iria procurar. Como também o que eu vou olhar não é o que ele olharia. Então essa troca, ela é muito, muito boa. É curioso, eu vou falar rapidinho, que você que tem que falar das coisas aqui. Quer dizer, a imagem do Brasil, tirando a Europa, Europa eu digo o circuito Elizabeth Arden, Paris, Londres, Amsterdã e mais nada. É nula, ninguém sabe o tamanho do Brasil, se tem floresta, se não tem, se a gente produz. Mas eles comem bife que nós produzimos. Pois é. Isso tudo eles consomem. É verdade. É uma imagem, assim, de curiosidade, talvez. Sabem muito do futebol. De fato, me perguntaram do Neymar, de Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho fez um monte de coisa, virou embaixador de crianças na África, uma pessoa muito movimentada. O fenômeno. Não, o outro, o do cabelo lá. Tá. Não esse aí, o do Eu não Corinthians. entendi de futebol. E o Neymar, agora que está muito em alta, né? Também falaram muito de samba e de música brasileira. Mais de uma pessoa me falou de Tom Jobim, que gosta de ouvir e tal. Então nós temos isso. Aí bom gosto. Bom gosto. Só que aí, uma coisa que eu vi que eles ficavam chocados. Quando eu mostrava a distância em São Paulo, onde eu morava, e a Amazônia, que é a distância de Paris e Moscou, aí as pessoas, nossa, mas é assim mesmo, né? Então, primeiro você tem que mostrar que o Brasil é um país continental, que o fogo da Amazônia não está do lado de São Paulo, que não afeta tão diretamente, né? Que são coisas muito distantes. Pode ter uma influência, mas é uma questão um pouco mais complicada, que a gente não vai falar disso agora. Intervalo, Paulo, a gente já volta muito rápido, mas é isso, o programa é assim. Nós voltamos já, até já. O assunto é a Organização das Nações Unidas, a UN, lá como eles falam lá, e quem está contando para a gente um pouco, porque tudo é difícil, tem que fazer mais de um programa, é o Paulo Eduardo Palma Beraldo, jornalista que teve quase um mês em Nova York, frequentando todos os salões lá da organização. Nessa coisa, por exemplo, quando você imagina China, 2 bilhões de habitantes, não é isso? 1 bilhão e meio mais ou menos. Índia, 1 bilhão e pouco também. Sim. A Indonésia, Sim. É enorme, a população é enorme. Tudo isso eu pelo menos desconheço, sei que a China está brigando com os Estados Unidos, mas se você tivesse que escrever, por exemplo, alguma reportagem sobre as Nações Unidas, então o que você daria destaque ali? Eu acho que é fundamental a gente olhar, principalmente vindo do Brasil, né, olhar mais para esse lado do mundo que a gente costuma ignorar, né? Como você bem disse, a Indonésia também é uma das potências econômicas, é um dos 10 ou 15 países mais ricos do mundo, um dos mais populosos. O que a gente sabe da Indonésia? Qual que é o governo da Indonésia? Então a gente não olha, né? A gente olha muito para a gente e para os Estados Unidos, acabou. E meia dúzia da Europa ali, como a gente estava falando antes. Quando a gente tem lá na escola mesmo, o que a gente estuda da China, da Indonésia ou do Sudeste Asiático, enfim. O mundo mudou, né? A gente precisa olhar para o Sudeste Asiático, que é uma região muito dinâmica, com economias crescendo muito, inclusive são parceiros comerciais muito importantes do Brasil, do agronegócio brasileiro especificamente, né? Compram muitos alimentos lá. Então eu acho que eu daria destaque para essa nova ordem, digamos assim, que está crescendo com esses países do Sudeste Asiático e que eles já são uma força muito importante que a gente não dá a devida atenção e que a gente desconhece. Eu também desconheço e quero agora, a partir de começar a estudar, entender melhor. Para a gente falar mais um pouco da ONU, a ONU era um organismo polêmico hoje. Tem gente que faz críticas pesadíssimas à ONU, porque não resolve o que tinha que resolver, enfim. Tem esses organismos todos, a FAO faz parte da ONU. Faz. São organismos, têm importância, mas é difícil entender. Por exemplo, eu particularmente acho a FAO uma coisa meio inútil. É a minha opinião. O que você achou disso? Você foi lá ver como é que funciona? Eu cheguei a conhecer a FAO ano passado, né, e aqui em Brasília também, já falei com eles. O que eu sinto é que a maior parte das organizações da ONU, elas têm uma limitação,
que é uma limitação que nasce da própria origem da ONU lá nos anos 40. Ela é uma organização intergovernamental. Então, os Estados Unidos não pode falar assim, ó, Brasil, você vai fazer isso. E o Brasil vai falar, não vou fazer isso, se eu não quiser fazer isso. Então, nenhum país pode interferir na soberania do outro. Uma das palavras que eu mais ouvi lá era soberania. Eles não podem, o secretário-geral não pode falar, os Estados Unidos têm que fazer isso, aquilo, não. Ele tem que falar, eu repudio ao que os Estados Unidos estão fazendo nesse sentido, eu acredito que os ataques no Camarões não deveriam ser assim, a gente estimula o diálogo, podem vir aqui, você, e vamos resolver pelo diálogo, pela paz, mas assim, realmente é limitado, mas essa limitação ela decorre da própria fundação da ONU. E tem uma frase muito boa que a gente ouviu lá, eu gosto dela. Um dos secretários gerais, um dos primeiros, ele falava assim, a ONU ela não foi feita para levar os países para o céu, mas foi feita para não deixar eles irem para o inferno, como foram com as guerras. Então eu acho que é mais ou menos isso. E eu questionei um pouco o embaixador Rubens Recupero, que trabalhou em agências da ONU por muitos anos, foi ministro aqui no Brasil. Falei, e as limitações da ONU? Ele me respondeu uma coisa que eu concordo muito. Ele disse, as limitações e os êxitos decorrem do que os países querem que a ONU seja. A ONU é os países, a ONU é os 193 países membros. Ela vai melhorar se os países quiserem melhorar, ela vai continuar como está se os países quiserem que ela continue como está. Eles querem que ela continue como está. Mas tem aquelas ações humanitárias que são muito interessantes. Tem as né? tropas de paz ao redor do mundo. Aquele pessoal lá é outra entidade, né? Tipo Médicos Sem Fronteiras. Não, essa é outra coisa, outra coisa. Que também participam. Eu acho muito legal essa coisa das ajuda humanitária. Isso. Sei lá, pintou o ebola, né? A ONU manda uma equipe. Manda, isso é muito interessante, né? Tirando essa parte burocrática lá de Nova York, se a gente olhar para o chão mesmo, né, para as ações, a ONU tem 44 mil funcionários ao redor do mundo. Tem aqueles capacetes azuis, né, fazendo as tropas de manutenção de paz atualmente são 14 países que vão lá ajudar em conflitos humanitários, como você disse, aí pintou um problema de saúde muito importante em alguma região, eles vão lá ajudar. Eles ajudam em eleições, por exemplo, eleições em países que não são tão democráticos, eles mandam um observador lá para saber se não está tendo algum tipo de retaliação ou algum tipo de manipulação das urnas. Eles mandam, por exemplo, pessoas para auxiliar em questão de direitos humanos, quando algum país está atravessando uma fronteira que não deveria atravessar. Me conta uma coisa, tem alguém na ONU, se é que você ouviu, porque é um negócio muito grande lá, não dá, é muita coisa para... Por exemplo, tem alguém negociando aquela encrenca nuclear Irã e Estados Unidos? Com certeza tem sim. O Conselho de Segurança, como você estava falando, ele é o órgão mais importante da ONU. Eles têm reuniões semanais, reuniões mensais importantes. Os países destacam alguém para ir lá, né? Então tem sempre representantes. O Conselho é formado por 15 e 5 membros permanentes, que são os membros que têm o poder de veto. Essa é a maior polêmica de todas. São 20 ao todo? 15. Os 5 permanentes... Estados Unidos, França, China, Alemanha, China... Rússia, Alemanha não e Inglaterra sim. Tá. Aliás, é uma grande polêmica a Alemanha não estar. Vários países querem entrar, o Brasil quer entrar, a Alemanha quer entrar, alguém da África tem que entrar, alguém do Sudeste Asiático quer entrar. Então, o Conselho, por exemplo, a ação mais visível, por exemplo, Estados Unidos quer invadir a Líbia, sei lá. Aí tem uma reunião do Conselho, porque está tendo, estão sendo cruéis com o ser humano na Líbia, né? O Conselho diz, pode invadir. Sim. E aí se a China falar não, não pode? Não pode, é isso. É exatamente isso. Ou a Rússia falar não pode. Ou voto forte, hein? Muito forte. Então, para existir Quer dizer, alguma ação... dos 15, 5 é que você tem que conseguir o voto, é isso? Sim, é isso. Porque se um deles falar não, acabou. E é interessante isso que você falou, a ONU ela nunca vai determinar a invasão, mas ela fala assim, autoriza o uso de todos os meios necessários para garantir a paz. Força. E aí vai. Aí manda Exocet lá, que acho que nem fabricam mais. Socialmente, por exemplo, eu tive numa bolsa nos Estados Unidos que a gente tinha atividades sociais também para, tipo, jogar beisebol. Teve alguma coisa parecida lá entre vocês? Teve, a gente teve coquetelzinho, jantarzinho. Sim. Foi muito interessante. Logo num dos primeiros dias, eles chamaram as missões permanentes para conhecerem a gente num coquetel.
Então eu conheci pessoas da delegação permanente do Brasil, as embaixadas mandaram alguém para felicitar a gente por ter participado daquele programa, né, para fazer um contato. Foi um programa muito disputado, foram 750 inscrições e selecionados 15 pessoas do mundo inteiro, um de cada país. Então, de fato, era importante. Por exemplo, o primeiro-ministro do Butão foi felicitar o nosso amigo por ele ter conseguido, foi a primeira pessoa do Butão a ter conseguido essa bolsa e tal. E a ONU ela tem muito disso, né, de estimular esses contatos entre pessoas diferentes, enfim. E aí depois, fora da atividade lá, a gente fez uma atividade bacana que era de a gente conhecer vários restaurantes típicos de cada um do grupo. Ah, dos países. Tinha algum brasileiro lá que você Tinha, foi? a gente foi numa churrascaria famosa, chama Fogo de Chão, tem aqui em São Paulo também. Tem. E lá em Nova York ela é super conhecida também. Fomos em restaurante paraguaio, indiano, filipino, foi muito legal, tailandês, chinês. Essa experiência cultural era muito bacana e a pessoa daquele país apresentava pra gente, ó, isso é típico, isso não é. Explicava as coisas. Adoraram o nosso pastel, todo mundo saiu procurando Guaraná. Tem um pecuarista famoso aqui no Brasil que uma vez eu estava numa churrascaria e vem rodízio, vem aqueles pasteizinhos e tal. E aí alguém reclamou que estava frio. Eu falei, não, pastel é uma coisa tão boa que até frio é bom. É isso. Pastelzinho da fogo de chão feito com a carne, a picanha de ontem, né? É verdade. Um amigo filipino, ele tirou uma foto do Guaraná, assim, para guardar, que ele queria procurar de todo jeito na Filipinas, agora que ficou muito contente com o Guaraná. Você deve ter, se acontece comigo, imediatamente eu já levo para o lado cultural. Uhum. Guaraná é um fruto da Amazônia. Com certeza. Ah, foi por aí. Sim, por aí. Não, Contei porque a da Amazônia feijoada. só fala de fogo, né? Contei da feijoada, a história da feijoada, o que tem por trás, enfim, contei muita coisa do Brasil. Quer dizer, essa parte eu acho, claro, a parte, um minuto já não dá para falar mais nada. A parte técnica é interessante, é um conhecimento que você adquiriu, sorte da tua, mas essa parte social é muito divertida. É É muito interessante. Que a gente não tem ideia dos hábitos, por que as pessoas fazem as coisas. Sim, Né? sim. E eu acho que como recado final eu deixaria uma mensagem para a gente ter um pouco de consciência de olhar para o mundo mais do que Estados Unidos e um pouquinho da Europa, né? Para dar uma abertura maior, assim, porque tem muita coisa legal acontecendo, muitas pessoas boas fazendo coisas boas que não nos chegam naturalmente. Agora eu vou aguardar com a tua influência, agora que você está muito influente, que me convide para eu ir conhecer a ONU, ou então pode ser Indonésia, pode ser Mianmar. Pode. Qualquer... Paulo, muito obrigado, nosso tempo acabou. Valeu, programaço e, bom, agora você está mais internacional do que nunca. Mas sucesso aí, espero que você aproveite bem esse material todo. Muito obrigado. E como sempre, já é hábito, né? A gente fala que vai comer o cordeirinho, né? Tem que ir lá agora. Mas mesmo sem comer o cordeirinho, um abraço para a dona Bárbara e para o seu Paulo, né? O moleque tá impossível. Obrigado pela atenção, até o próximo programa. Tchau.